Então, gente, eu estou gostando tanto dessa série que a gente está. Eu não sei se vocês estão gostando. Eu, pessoalmente, estou gostando. Porque, normalmente, a gente trata desses assuntos de amor sólido. Maio é mês da família, né? Esses assuntos de família, de relacionamento conjugal, de relacionamentos, de namoro, de como anda o amor por aí e tudo. De uma forma pesada, às vezes, né? Assim, dura e tal. E eu estou achando legal porque eu acho que até inspirado mesmo por Bauman, mesmo um tanto quanto negativo sobre como as coisas andam, falar sobre o amor sólido é uma coisa esperançosa, alvissareira. É assim, cara, tem solução, é possível, existe outra alternativa. Porque às vezes parece que as diferentes ditaduras de relacionamento que nós enfrentamos hoje ou vivemos, parecem dizer que só existe uma forma de amar. E nós sabemos que os nossos cantores de MPB e da música internacional e tudo mais, já falavam há muito tempo como poetas que existem várias formas de amar, não é? Tem alguém aí? É. E eu preciso dizer a você, existem sim várias formas de amar. E isso é maravilhoso. Que bom que nós podemos amar de várias formas diferentes, uma coisa completamente heterogênea, diversa. E nós podemos celebrar a diversidade no nosso amor. Eu sei que tem alguns de vocês que estão assim, não só com um olhar meio estranho para mim, mas com uma interrogação na testa, alguns já franzindo a testa, não entendendo o que eu estou falando. Então, relaxa, senta de novo, se arruma na cadeira. Se arruma, relaxa. Eu estou muito animado por causa dessa diversidade de amor. Porque nós não mais precisamos viver nenhum tipo de engodo e engano a respeito dos amores. Nós somos livres para amar. Você sabia disso? Livres. Nós não somos definidos pela cultura. Não somos. Nós não somos escravos nem mesmo da nossa própria natureza. Somos livres para amar. Você é plenamente livre para amar. Faz 2000 anos que os seres humanos foram libertos com o evento que aconteceu na cruz do Calvário. E hoje nós amamos porque Ele amou primeiro. Logo, estamos completamente livres das algemas da natureza e da cultura e podemos amar. Sou só eu que fico empolgado com isso ou é geral? Cara, eu acho que a gente precisa conversar um pouco, eu acho que vocês ainda não estão entendendo o que eu estou falando. Na semana passada, nós falamos que era necessário vivermos uma solidez nos fundamentos do nosso amor. Porque, de acordo com a parábola de Jesus, existem duas possibilidades de construir. Podemos construir num local arenoso e assim ficar completamente exposto às intempéries da natureza, ou às intempéries culturais, ou às intempéries do nosso próprio caráter, construindo os nossos amores em fundamento volúvel, em fundamento arenoso, em fundamento, como diz Bauman, líquido. Ou, como diz Marx, que se desfaz no ar. Podemos construir nisso, e é viável. Essa fundação aqui existe. Tá? Eu não estou dizendo que essa fundação aqui, por mais que a considere eu precária, não exista, existe. E muita gente constrói e vive assim. E vive até bem. Eu não estou dizendo que as pessoas que vivem e constroem, e constroem suas vidas em território arenoso, têm uma vida penosa, dolorosa, ou estão vivendo assim vidas de quase suicídio. Não, eles vivem. As pessoas que constroem as suas edificações de vida, ou seus amores e afetos em local
líquido, passam pela vida, vivem às vezes 90 anos. E constroem relacionamentos, constroem casamentos, constroem filhos e vivem. Entretanto, a proposta de domingo foi construirmos nossos relacionamentos não em um local arenoso, baseado em cultura, volúveis, construtos sociais, mas construirmos o fundamento de nossos relacionamentos, de nossos afetos, de nossos amores, em território rochoso, firme, fundamento sólido. É como fazer esculturas de areia e fazer esculturas em mármore. Vocês já viram alguma escultura de mármore lá na Itália? Nem que seja na internet, já viu? Tá, hoje assim, Itália, o Mana Capuru, cara. Itália é o quê? Não, porém pela internet, ou então nos livros de história, né? Tem Davi, tem... Quem mais? Falem aí quais são as esculturas que temos ali, de Michelangelo e outros. Quais são? De Rafael. Hã? Fala comigo, hã? Afrodite. Quem foi que disse Afrodite? Tem lá mesmo, tem lá mesmo. Tem esculturas gregas, né, lá, durando aí já milênios. Mas vocês já foram ao Rio de Janeiro? Já fica mais fácil, né? Quem já foi ao Rio de Janeiro? Cidade maravilhosa. Lá no Rio de Janeiro, pessoas fazem esculturas de areia. Vocês já viram? Lá em Copacabana tem aquelas esculturas de areia? Já? Isso, lá em Copacabana, aquelas esculturas são lindas. Você já foi lá? Já viu? Cara, você passa em frente e você fica, como que o cara consegue construir um negócio desse? É areia. E é um artista que faz aquilo. Mas sabe uma coisa frustrante? Às vezes cai um pé d'água no Rio de Janeiro. E se eles não botarem cola ou resina na areia para segurar, aquela arte que demorou um dia inteiro para o cara construir, ou às vezes mais de um dia, ela derrete. Ela é líquida. Ela dissipa. A proposta, durante todos esses próximos domingos, de domingo passado, hoje e nos 2 próximos, é que seja qual for o amor que estamos vivendo, ou os amores que vivemos, os afetos que vivemos, que construamos esses afetos, esses amores, esses relacionamentos na solidez do Criador. E não no terreno arenoso da consciência humana. Na solidez do Criador e não no caráter volúvel e arenoso da experiência humana. Você confia em você mesmo? Nas suas sensações? Se eu confiasse nas minhas sensações, eu provavelmente já teria assassinado os meus 4 filhos. Por causa disso, me divorciado da minha esposa. E talvez preso, executado por algum cara mais inteligente que eu, e amando a minha família, e amando esse cara, né, ou essa pessoa, amando aqueles que estão ao meu lado, por louco que eu seja. É complicado confiar nas nossas sensações. É complicado confiar nos nossos afetos. E é justamente por isso que a proposta é a solidez no Criador. Domingo passado, talvez o ponto culminante, final da palestra tenha sido: a solidez dos seus relacionamentos é diretamente proporcional ao seu relacionamento e submissão ao Criador. Esse é o ponto. Como eu falei, existem outras alternativas? Existem. Domingo eu citei várias. Se você quiser de novas alternativas, eu não vou enfatizá-las. Eu acho que, infelizmente, são falidas. Mas chega lá no YouTube ou no Facebook e vê de novo a palestra. Tá tipo no meio da palestra, você pode ver os gurus que existem hoje em dia. E você pode viver por eles. Eu acho um grande erro pelo caráter volúvel dessas coisas. Pelo caráter humano e decadente por ser humano. Até o seu próprio caráter é decadente. Hoje, nós falaremos um pouquinho de Pequeno Príncipe e Romeu e Julieta. Uau!
É interessante porque esses escritores e poetas, o Lucas gosta de O Pequeno Príncipe e o André gosta de Romeu e Julieta. Uma coisa legal dos escritores, dos poetas, é que eles têm as suas sensações e afetos à flor da pele. Com certeza você conhece músicos, artistas, poetas, essas pessoas que têm esse lado sensível mais aguçado e eles conseguem colocar em palavras aquilo que a gente não consegue nem pensar. Você já sentiu assim ouvindo uma música? De tipo, o cara consegue se expressar de formas que eu não consigo nem imaginar. E eu entendo tudo que ele está falando. Tem certas músicas que fazem isso com você, ou alguns autores, né, escritores que escrevem, e você fala, cara, você tem um relacionamento no livro com o cara, porque você, uau, o cara conseguiu expressar tudo. E nessas histórias de Shakespeare e de Antoine Saint-Exupéry, eu não sei falar o nome dele em francês, é assim mesmo? Tá bom. Eles demonstram os afetos. Vocês lembram da Rosa e do relacionamento que o Pequeno Príncipe tinha com a Rosa? De ele ser responsável por aquilo que ele te cativou e tudo mais. E aquele afeto que ele tinha com a Rosa era de um tipo. Vocês conseguem identificar esse afeto dele com a Rosa e da Rosa com ele? Da Rosa com ele era uma coisa meio conturbada, dele com a Rosa também um pouco conturbada, que demonstra muito desse caráter conturbado da nossa vida de afetos. Enquanto Shakespeare, pelo escrito dele, Romeu e Julieta, ele apresenta duas famílias em guerra contra si, e um amor como fogo que arde sem se ver, que atravessa até mesmo a morte, ou que morre pelo afeto. E lembrem que a obra de Shakespeare em Romeu e Julieta não é uma comédia, e sim uma tragédia, em termos de estilo literário. E se vivermos vidas de Romeu e Julieta, viveremos não comédias românticas, mas tragédias. Hoje conversaremos sobre como esculpir a sós. Porque temos muita gente que faz a sua escultura sozinho. Temos pessoas novas que pela sua idade é próprio que estejam construindo as suas esculturas e esculpindo os seus mármores ou as suas areias sozinhos. Mas, além disso, nós temos pessoas hoje num fenômeno cultural jamais visto na história do Brasil, como estamos acostumados a ouvir, mas no mundo inteiro temos o seguinte fenômeno. Pela grande necessidade de trabalho e de estudo, pessoas estão empurrando as suas vidas a dois cada vez mais para longe na sua experiência e vivendo vidas construindo a sós por muito mais tempo. Não é verdade? Você enxerga esse movimento cultural acontecendo e é natural, faz parte, é o que nós somos. Brasileiros estão sendo assim, latino-americanos, americanos, pessoas que vivem nesse globo terrestre têm experimentado isso. E isso tem mudado um pouco as relações. Os períodos de namoro têm se alongado por anos. Há algumas décadas atrás, namoros de mais de um ano eram considerados enrolation society. Você estava meio que empurrando com a barriga um relacionamento e não queria assumir a relação com todas as responsabilidades de um casamento. Mas hoje, pessoas escolhem, e de forma muito digna e viável, escolhem viver vidas de solitude. Não de solidão, mas vidas a sós. Adultos solteiros, vivendo vidas em contato com a sociedade, com amigos e tudo mais, mas não vivendo vidas conjugais. A vida conjugal não é mais um paradigma. Não é mais o axioma da sociedade. Não é mais o pilar que um dia já foi. Hoje, nossas filhas não têm como ponto máximo de suas existências casarem e terem filhos. E nem precisam ter. A vida conjugal não precisa ser o alvo da sua vida. Não precisa ser.
É plenamente viável viver vidas de solteiros, vidas esculpindo a sós, vidas não conjugais. Mas é justamente a respeito disso que hoje eu quero falar, por duas razões. Uma, porque muitas vezes o discurso cristão é mal entendido como um discurso voltado para marido e mulher e filhos. Eu não sei de onde se tira isso, realmente não sei, porque a Bíblia fala tão pouco sobre isso. Notem que, normalmente, os mesmos textos são utilizados todos os anos quando se fala a respeito de vida conjugal. Porque são só aqueles mesmo. E o bom é que não tem muita invenção, é viver aquilo e está tudo bem. Não tem como inventar. É tipo salvação, é aquilo lá. Se inventar muito, quebra. Então, vida conjugal é aquilo. Entretanto, o Evangelho fala para indivíduos, pessoalmente, para a vida individual, solitude e solitária de todos nós. Então, uma das coisas que eu desejo com hoje é falar de uma forma fora do paradigma familiar conjugal. Você, como indivíduo, vivendo os seus amores pela face da terra. E o outro é apresentar um fundamento sólido, pouco tratado pelos nossos pastores, escritores e teólogos, mas um fundamento sólido para a vida a sós, de acordo com o Evangelho. Primeiro, mostrar que o Evangelho é para todos, casados, pais ou não, solteiros, e que existe um fundamento sólido, baseado no ensino de Cristo e de seus intérpretes, como o apóstolo São Paulo, para a vida esculpindo a sós. Eu não sei quantos de vocês já fizeram alguma produção artística. Já? Alguém aqui é artista? Levanta a mão bem alto se você é artista. Levanta, Lucas, a tua mão, cara. Tá, alguém mais, artista? Temos uma artista ali também, alguém mais aqui também. Quem mais? Quem mais? Eu vejo sua mão, Deus te abençoe. Isso, pode baixar. Aqui também, artista. Muitos artistas gostam de fazer coisa coletivamente, né? Assim, não, olha o que eu fiz aqui, aí ele troca e tal, não sei o quê. Mas, não sendo artista, eu não sou artista, mas eu gosto de escrever. Só gosto de escrever sozinho. Quando eu tenho alguém mais falando comigo, eu estou escrevendo, me irrita. É tipo assim, fala. Conversa agora, fala, conversa. Entendi. Beleza, tá bom, te amo. Que legal. Foi. Fecha a porta. Fechou a porta. Aí eu tenho que de novo me imergir na minha arte. E aí, que coisa boa. Eu estou lá dentro, sabe? Viajando. Eu e eu mesmo. Cara, você gosta de ficar sozinho? Eu quero ver você fazendo assim ou assim. Gosta de quase cair. Gosta de ficar sozinho? Eu também. Ficar sozinho é tão bom. É muito bom ficar sozinho. E conhecendo alguns artistas, amigos meus, até aqui da comunidade, e saibam que aqui na comunidade a gente tem artistas maravilhosos, músicos, compositores, muito... Cara, talvez precisemos de mais ninfas para inspirar esses compositores. Me entenda bem, tá bom? Eu não estou falando nada pejorativo. Mas construir arte a sós, esculpir, é maravilhoso. Não é pecado, não é erro. E nós veremos isso hoje, inclusive. Mas antes, eu gostaria de usar como paradigma central da nossa reflexão um texto muito conhecido de todos nós, mas que pouco analisamos isso com foco nos nossos afetos, nos nossos amores. Então, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro, na carta de Paulo, do apóstolo São Paulo aos de Roma, Romanos, no capítulo 12. Talvez você diga, 12? 12 não fala sobre afetos. Calma. Acalme o seu coração. Romanos 12. Diz assim o apóstolo São Paulo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional.
não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Normalmente lemos Romanos 12, 1 e 2 e paramos aí. Eu vou explanar um pouquinho sobre Romanos 1 e 2, mas não vou parar aí. Vocês notam que Paulo chama todos nós, solteiros, casados, divorciados, desquitados, enviuvados e tudo mais, nos chama a uma metanoia, transformação de mente, e uma não conformidade com a cultura vigente. É esse o chamado de Paulo. Paulo está olhando para a galera que vive em Roma, uma metrópole cosmopolita. Depois ele escreve um pouquinho também para Corinto, uma outra metrópole, seria análoga a Paris e a Nova York de hoje, sem tirar nem pôr. E ele escreve para os cristãos nessas duas capitais acerca do que é a vida individual de um seguidor de Cristo. E pensando assim, ele diz: eu rogo a vocês que não se amoldem ao padrão do mundo. Eu sei que às vezes causa ruído um pouco a gente falar, o padrão do mundo, a gente não está no mundo, nós não somos do mundo, blá, 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 blá. Não, assim, olhe para dentro de você mesmo e fale para você mesmo, não audivelmente, mas fale assim: eu sou do mundo. É bom que você pegue na sua carne, tá? Você não está levitando hoje. Você não é só espírito. Não, a sua alma não é penada ainda. Por mais que você pareça, às vezes, uma alma penada, você não é. Você é um cara de carne e osso. Você é uma moça que tem carne. Você é do mundo. Você é concreto. Você é material. Você não é um espírito vagando pelo universo. Então, mesmo vivendo as nossas experiências, os nossos afetos e os nossos amores de carne e osso, nós não somos platônicos no amor ideal. Não, nós somos carne e osso. E sendo carne e osso, Paulo fala a nós de carne e osso. Ele diz: não se amoldem aos padrões dessa era, dessa cultura. Porque acredito eu que a filosofia de Paulo, sendo ele judeu, é que a vida humana é efêmera e passageira. Logo, a cultura humana também. Logo, as filosofias de vida também passam. E se basearmos a nossa vida na cultura vigente, nós estamos fadados ao fracasso relacional. Porque a cultura humana vigente é sempre, por natureza, passageira e efêmera, seja ela qual for. Vocês sabem que a vida no casamento, como nós conhecemos hoje, nem sempre foi o padrão. Não, houve tempos em que o casamento era um relacionamento não necessariamente romântico, amoroso, mas era um relacionamento social necessário para a reprodução. Vocês sabem disso? E que os relacionamentos amorosos e românticos eram feitos em outros ambientes, com concubinas, com amantes e tudo mais. Isso não acontece mais hoje. Mas os relacionamentos aconteciam, os de verdade, aconteciam fora. Né? Às vezes até de homens com homens. Aqui existia um casamento formal pela sociedade, eu sou casado com ela, e aqui eu tinha um mancebo que era o meu relacionamento amoroso. É sério. Isso acontecia muito no mundo helênico. Imagina vivermos no mundo helênico nessa cultura passageira, efêmera, e que se encerrou. Da mesma forma, houve tempos, até mesmo atestados pela Escritura, em que um homem tinha haréns. Lembram de Salomão? Que homem amaldiçoado. Que homem amaldiçoado. 700 esposas e 300 concubinas. Esse cara é uma maldição em pessoa.
Desculpa eu falar assim do seu ícone, Salomão. Ele... Não? Ah, tá. Arruma duas para tu veres. Tá? Imagina ele. Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar é que os paradigmas culturais de relacionamentos, sejam eles mais volúveis ou mais firmes, eles mudam. Paulo está dizendo, não se amoldem à cultura vigente, às filosofias vigentes, porque elas passam. E não só passam, elas são construídas na natureza humana, que é falha por natureza. Eu voltei para a faculdade recentemente para estudar. Seria muito melhor para ser professor, mas não é para estudar. E a gente está lendo Platão de novo, está lendo a República de Platão. E uma coisa que Platão fala muito é sobre a degeneração dos desejos, a distorção dos desejos. E até Platão identifica que os nossos desejos são distorcidos pelas nossas interações sociais, pela cultura e por tudo mais. Nós não temos o desejo onde queremos. Nós somos levados pelo nosso desejo e por outras coisas que conduzem o nosso desejo. Platão diz isso, mas Paulo também fala a respeito disso, dizendo que nós pecamos quando o nosso desejo mau ou concupiscência dá à luz. Uau, a Bíblia concorda com Platão. Não é o Platão que concorda com Deus, de vez em quando. De vez em quando, cara, os filósofos acertam. Até Nietzsche acerta, cara. E eu gosto de ler Nietzsche. Se você não tem maturidade, não leia. Mas Nietzsche é um cara doido, mas bom. Sartre é outro cara maluco, mas bom. Eu não vou citar os que não prestam mesmo, não. Porque eu não quero nem te induzir a lê-los. Depois a gente pode conversar sobre isso. A alternativa de Paulo sobre viver a cultura vigente é ter a mente transformada. A palavra para isso em grego é metanoia. É mudança de mente. E nas filosofias humanistas mais fenomenológicas, fala-se a respeito de nós vivermos transformações na vida, porque nós somos seres mutáveis, nós podemos mudar. Eu de vez em quando faço isso, eu tento não exagerar, mas eu prometo que é a única vez hoje. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, nós podemos mudar. Mas fala com vontade, assim, com força. Fala assim, eu posso mudar. Fale. Mas com convicção, fale. Tem gente assim, meio que enrustida e parada. Fale com vontade. Fale de novo, eu posso. Fale pra você mesmo, já que você não tem relacionamento com ninguém. Esse é o problema. Fale pra você, eu posso mudar. Se empodere. Tô brincando não, bicho. Se empodere, acredite nisso, você pode mudar. Está sendo um pouquinho mais místico, religioso, cristão, evangélico e plá, plá, plá. O Espírito Santo te dá poder para você mudar, meu amigo. Então se empodere disso, você pode mudar. Quando Paulo fala não se amolde ao padrão desse mundo, ele dá um negócio mais, sofra metanoia. Ou mude, transforme-se pela renovação da vossa mente, para então, só então, depois disso, experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu mais recebo em café é a galerinha de carreira solo dizendo, Winston, cara, tem esse cara, ele é muito bonito. Tu sabe ser da vontade de Deus? E a minha resposta de várias formas é, se tu não sabe, eu vou saber. Como saber, cara? Agora, outras vezes chega assim, e o cara diz assim, cara, essa menina é assim, ó. A menina é assim, assado, cozido, tal. E cara, eu sei que não é da vontade de Deus, mas tá tão bom, cara. Aí eu, bicho. Tá bom, né? Aí, eu gosto tanto dela, eu entendi. É isso aí. Você está entendendo? Não é da vontade de Deus, mas está tão bom. É igual dizer assim, eu estou tomando veneno, mas é tão bom. Eu fico assim mesmo no café. Eu olho de novo para a cara do sujeito. Sou eu que não estou entendendo, é ele.
Porque muitas vezes a gente fica pedindo, Winston, eu quero ter um relacionamento com Deus, sabe? Eu já tive, eu sinto, né? Assim, eu lembro um negócio assim, sabe? E eu não sinto mais, eu não estou, sabe? Você sabe o que eu estou falando? Eles chegam assim, falam assim, né? Eu não estou falando de ti não, tá? É dos outros. Cara, eu quero de novo viver essa vontade de Deus. E eu... Sério que você quer? Não quer não. Sabe de nada, inocente. Sabe por que não sabe? Porque a gente quer muitas vezes viver um certo arremedo da vontade de Deus que se submeta à minha vontade. Olha bem o que eu estou falando. A gente quer viver normalmente um arremedo da vontade de Deus sujeito à minha vontade. E eu pego Deus e coloco na estante. E de vez em quando eu passo lá e faço um afago no Deus. E aí eu digo, beleza, daqui a pouco eu volto. Aí a gente vai, vive a vida e daqui a pouco volta de novo, tira a poeira e fala, voltei, viu? Estamos de boa. Aí de novo, voltei, viu? E não. O relacionamento com Deus é um relacionamento de metanoia. É um relacionamento de Ele em nós, nos transformando a mente para que nós deixemos a vivência de filosofia cultural, efêmera e passageira e fadada ao fracasso e vivamos algo sólido e concreto. Mas porque nós somos naturalmente daquilo, dá trabalho andar de lá para cá. Esforço. Já tentou perder barriga sem malhar? Boa sorte. Se você descobrir como fazer isso, vai ficar milionário, que é o desejo de todo ser humano, perder barriga sem malhar. Certa vez eu falei com uma nutricionista e com uma educadora física. Eu mostrei a minha barriga como estava, eu falei, o que é que eu faço? Ela, não tem jeito. Sabe assim, foi na lata. O que é que eu faço? Não tem jeito. E era amiga. Eu falei, não fala assim comigo. Não, não tem jeito. Você vai malhar e você vai começar a comer direito? Eu, não. Ela, então, não tem jeito. Estamos bem. A mesma coisa eu falo para vocês, querem viver a vontade de Deus? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Fórmula mágica. Metanoia. Vamos para casa comemorar o Dia das Mães. Só isso. O paradigma é metanoia. Sabe como é que nós vivemos os nossos amores? Aqui. Sólidos. Nos submetendo a Ele. Sabe como é que nós vivemos os nossos afetos, os mais diversos? Eu não quero saber qual é a sua identidade de gênero, eu não quero saber qual que é a sua vivência sexual e o seu desejo pelo outro. Isso é irrelevante. A sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, quer criar a teoria que você quiser, cara, isso é irrelevante. Sabe por quê? Porque toda essa porcaria aí serve ali, ó. Sabe o que é que serve aqui? Eu pego quem eu sou, vindo dali, e submeto debaixo da poderosa mão de Deus. E vivo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através da metanoia. Não nos me moldando, mas metanoia. Isso serve para casado, para solteiro, para divorciado, para desquitado, para quem mais? Serve para gay, para lésbica, para transexual, bissexual, assexual, qual mais? Serve até para você, hétero, que acha que é santo. Até para você serve isso. Eu devia terminar aqui e ir para casa, Nelson, sabia? Porque o resto é só enrolation. Mas vamos ser mais específicos. Logo depois, e eu falei que ia ser rápido, né? Logo depois de falar 1 e 2, a gente vai para o 9. Desce ali para o 9. Cara, Romanos é um dos maiores livros já escritos na face da terra. Olha o que Paulo diz. O amor de vocês deve ser sincero. Baseado em quê? Metanoia. Mas fala diferente. Metanoia. Isso. Toda a base é metanoia. O amor de vocês deve ser sincero. Uau! Caramba, que novidade! O amor não deve ser fingido. Porque o amor fingido é o amor da cultura vigente. É o amor comercial, é o amor de zumbi. Você já viu todas as séries de filmes de zumbis? Os zumbis estão procurando seres humanos com vida para comê-los, não é verdade? É isso que acontece pelo Tinder e nos ambientes de azaração.
São zumbis procurando pessoas com vida para comê-los. Literalmente. Alguns nem riram. Tipo, como é que você sabe, cara? Você já usou o Tinder? Não, eu não preciso usar. Tem no manual de instruções. O amor deve ser sincero, genuíno. Imagina, cara, sonha comigo. Imagina se os nossos afetos fossem genuínos e sinceros. Todos eles, sem exceção. Que revolução isso seria. Vamos continuar, porque eu tenho, de novo, o Dia das Mães, né? 11h30 já. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Frater. Não é eros. Não é amor venal. Você sabe o que é o amor venal? É o amor que um cachorro tem por uma cadela. Desculpa eu ser tão gráfico, tá? Mas que às vezes nós nos comportamos de forma animalesca. Paulo está falando, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Você está vendo que eu tenho vários amores diferentes, parece? Na verdade, Platão falava de 4 amores. Depois C.S. Lewis, o mesmo cara que escreve Nárnia, repete esses 4 amores e escreve um livro, é a venda de hoje, tá? Os 4 amores de C.S. Lewis, vale a pena ler. Pode anotar aí, Os 4 Amores, de C.S. Lewis. Ele retoma Platão e fala muito bem. Mas ele fala de 4 amores, eu não vou citá-los todos, mas um deles é o filéu, que também muitas vezes é identificado como fráter. São muito parecidos, só que um é mais familiar, o outro é mais genérico. Mas é possível viver amores intensos, íntimos, não sexuais, não eróticos e não venais. Você sabia disso? Você sabia que a intimidade não é análoga à sexualidade? E que a intimidade nada tem a ver com a sua genitália? Sabia disso? É possível ter uma intimidade quase que espiritual, quase como um só, em mente, em espírito e tudo, e não ir para a conjunção carnal. Isso é possível. Lembra que eu falei que você pode mudar? Uau! Você pode ter um relacionamento de intimidade com alguém do mesmo sexo ou do sexo, seja ele qual for, que hoje tem tantos, né? Mas do sexo oposto. E você não precisa se envolver carnalmente com essa pessoa. Você pode viver amores. Você sabia disso? Eu espero que não seja novidade. Você pode ter amigas de amizade profunda, meninas, que preencham esse vazio existencial necessitado de relacionamento. Você sabia que você pode ter um relacionamento profundo com os seus pais? Talvez baseado em paradigmas que você nunca viveu. Pais, você sabia que você pode propor uma nova ordem mundial na sua casa e dizer, a partir de agora nós vamos viver os nossos amores nessa casa. E eu não quero saber, mas eu vou amar. Deslavadamente eu vou amar. Isso não quer dizer que você vai cometer incesto com a sua filha, não, vagabundo. Não. Porque o amor fráter não tem nada de erótico, não precisa ter. Não tem nada de venal, é amor. Você ainda sabe o que é isso? Porque parece que todas as vezes que nós falamos de amor, nós falamos de sexo. Perdemos. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você. Cara, lê Romanos, cara. É o máximo, Romanos. Compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades. Eu adicionaria, por causa de Jesus Cristo, não só com os santos, mas com os não tão santos também. Porque o que ele está falando com os santos é porque eles viviam em comunidade, né? Viviam como... Nós não vivemos isso, infelizmente, a nossa estrutura social nem permite mais. Mas os cristãos da antiguidade, no primeiro século, viviam em comunidade e eles chamavam-se uns aos outros como irmãos ou como os santos. Então, não são santos de ser santista, lá da Baixada Santista, de torcendo para aquele alvinegro, não. É santos, assim, de santos mesmo. Tá? Então, prefiram cuidar dos santos, então dos que são de vocês, dos próximos. Compartilhem a vida com eles. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem. É possível ter amores até pelos nossos inimigos e perseguidores.
Está vendo como os afetos debaixo do Evangelho são maiores ainda do que os afetos baseados na cultura? Porque baseado na cultura, para o inimigo é a espada, para o amigo é o pão, o bolo, sobremesa, acolhimento e tudo mais. Debaixo de Cristo é: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Barre isso. Amores diversos. Eu tenho amor até pelos meus inimigos. Então, se não tenho, eu tenho que ter. Sou chamado a ter. Essa é a metanoia. Podemos viver vários amores. Finalizando no 16. Tenham a mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas adotem um comportamento humilde. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Galera de carreira solo, olha para mim. Paradigma de vida. É isso aqui. Simples assim. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples. Simples é diferente de complicado. Não é complicado, é difícil. Não é complicado. Difícil significa que você começa comendo pelos cantos e vai comendo devagarinho para não queimar a boca. Aí vai comendo, e você nem nota, você terminou a sopa. Você acha que um cara fica bombadão da noite para o dia? Não, só se ele tomar bomba. Aí é só água. Mas se ele for malhar mesmo, ele vai puxar ferro. Vai puxar ferro, e vai puxar ferro. E então, só então, ele vai viver de uma forma plena. A nossa geração é uma geração de crack existencial. Você sabe a natureza da droga crack? A droga crack transforma seres humanos em zumbis. E quanto mais você usa, mais você precisa. E você vai usando e você vai precisando. E mesmo contra a sua própria consciência, você continua usando e consumindo. Até que uma hora o seu corpo shut down. E sempre precisando mais. Nós somos assim relacionalmente. Só que em vez de crack, nós usamos outras pessoas. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Eu conheço alguns. Que usam pessoas como droga para preencher um vazio dentro de si que eles chamam de solidão. E então eles usam como zumbis, comem os cérebros das pessoas, não só o cérebro, mas pegam essas pessoas e vivem como predadores para preencher lacunas. Como os contos antigos, esses eram os vampiros. Agora virou zumbi, né? Os vampiros eram assim, eles precisavam se alimentar de outros para terem vida. Se você é um desses, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa desse tipo de relacionamento. Você não precisa se alimentar de outros para viver. Porque a sua solidão nunca será preenchida por outros. A sua solidão é sua. Esse vazio que você sente está em você. Não são outros que preencherão isso. Pelo menos não outros num relacionamento romântico, de vampirismo ou de zumbis, como consumindo uma droga. Porque esses relacionamentos são frustrantes e fadados ao fracasso. É por isso que você troca tanto. Você vive isso, nem balança a cabeça, mas você vive isso. Você namora um, acabou, aí você tem que ir para outro. E no início da relação é gostoso. Mas chega uma hora que você está farto e você afasta e você... Não quero mais não. Eu quero estar sozinho de novo. Aí daqui a pouco de novo. E a gente vai de vítima em vítima, buscando vida e encontrando morte. Não é necessário. Preciso ser bem entendido numa coisa hoje. Eu vou entrar num assunto agora, um tanto quanto polêmico. Eu preciso que você me dê total atenção, eu não estou brincando. Como eu falei alguns instantes atrás, é totalmente possível viver relacionamentos íntimos, preenchedores e de grande vida que não tenham o paradigma venal ou erótico. Você não precisa unir genitálias a todas aquelas pessoas que você gosta.
Sejam elas homens, você homem, sejam elas mulheres, você mulher, ou sejam elas heterossexuais ou heteroafetivas. Por isso eu digo, o que eu vou falar agora pode ser encarado como polêmico, mas meu desejo não é polemizar, é instruir. Escute bem, então. É possível e necessário que vivamos relacionamentos homoafetivos, não eróticos e não venais. Eu sei que a linguagem é feia, né, para vocês que estão acostumados com uma linguagem crente evangélica. Deixa eu traduzir em linguagem normal. Os relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero que nós, são essenciais para a nossa vida e são preenchedores e necessários para vidas equilibradas. E isso não passa pelo erotismo ou pelo caráter venal da relação. Existe um nível de relacionamento com pessoas do mesmo sexo que é impossível de se atingir com pessoas do sexo oposto. Só os fortes entenderão. Não é nada. Eu vou falar. Quantos aqui gostam de mecânica de carro? Levanta a mão bem alta, porque são poucos. Você já tentou conversar com alguém que não suporta carro? Você está empolgado com o carburador que está não sei o quê, e o cara está tipo, tá bom. Agora, quando você chega com um aficionado por carros, e outro aficionado por carros é tipo, cara, você gosta também? Cara, sabe, eu vi tal carburador, de qual marca, de tal marca, qual versão, essa versão, uau! E aquele negócio, caraca, meu! Tu é corintiano, bicho! Tu tá entendendo? É mais ou menos assim. Eu não vou falar de São Paulino não, tá bom? Por favor, deixa eles de lado. Não fale mal deles não. Tamo junto. Se você é São Paulino, a gente conversa depois. Eu sou também. Você consegue entender então com essa ilustração? Existem relacionamentos homoafetivos necessários na nossa vida que não incluem sexualidade. Porque a sexualidade nesse ponto é desnecessária. Deixa eu falar outra coisa polêmica, mas eu não estou nem preocupado com o que você vai achar. Mas entenda. A sexualidade não é uma necessidade fisiológica, cara. Fique um dia sem beber água. Necessidade fisiológica. Fique uma semana sem comer. Necessidade fisiológica. Você sabe o que é defecar? Não, que às vezes precisa falar outras palavras que eu não gosto muito de usar, assim, fica feia. Mas tem algumas experiências de alguns homens e algumas mulheres que passam 7 dias sem defecar. Necessidade fisiológica. Agora, existem pessoas que se fazem eunucos e pessoas que são feitas eunucos. Necessidade fisiológica. Talvez a ejaculação seja uma necessidade fisiológica, até por causa da poluição noturna e outras coisas. Se o seu filho adolescente não sabe o que é isso e ouviu hoje, você vai ter que explicar. Sorry, já devia ter falado há muito tempo atrás, ali pelos 7, 8 anos. Mas talvez a ejaculação seja uma necessidade fisiológica para esvaziar um certo receptáculo que enche de sêmen e precisa ser dispensado. Mas a vida afetiva não é análoga à vida sexual. E aqui eu não estou falando quem ama espera não, tá? Por favor, não me entenda mal, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, não coloque uma coisa do lado da outra, pelo amor de Deus, não seja hipócrita comigo. Comigo não. Deixe isso para sua namoradinha, fale isso com o cara que você está pegando. Aquela menina do Tinder, sabe, que você já descartou 3 vezes, mas era a única que estava lá naquele dia e você pegou do mesmo jeito. Deixe a sua hipocrisia com eles. Para cima de mim, não. Se desnude. Isso é mentira, cara. Na Bíblia, nós temos exemplos de relacionamentos homoafetivos dignos, não homossexuais, e não envolvendo gênero. Papo de gênero para cima de mim. Noemi e Ruth. O texto delas duas,
é usado até em casamento de tão profundo. É assim, tipo, está no lugar errado, não devia estar entre uma sogra e uma nora. Não, porque está errado, não devia estar lá. Olha o texto delas. Não insista comigo, Ruth falando com Noemi. Não insista comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa, senão a morte me separar de ti. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando a respeito de relacionamentos homoafetivos necessários para a nossa vida? Eu não estou falando de sexualidade, eu não estou falando de gênero, eu estou falando de troca entre um homem e outro homem, um homem e dois homens, um homem e 4 homens, grupos firmes de amor fraternal, amor filéu, que se seguram, que se apoiam, que preenchem o vazio existencial que muitas vezes queremos preencher na zumbificação do outro. Existe um relacionamento entre Davi e Jonatas, que muitas vezes usado por... Cara, de novo, usa os teus textos, não usa os meus não. Você quer usar Foucault para justificar o que você crê? Use Foucault. Agora deixe os escritos de Samuel para eu usar. Porque você não sabe o que Samuel escreveu. Se quiser saber, estuda. Mas não fale merda usando a Bíblia. Use Foucault, use Gramsci, tá? Use Hegel, use Marx, mas não use a Bíblia para isso. Não coloque na Bíblia coisas que não estão escritas lá. O que Samuel registra a respeito de Davi e Jonatas é fenomenal. É maravilhoso e precisamos retomar, porque eu vejo pessoas morrendo sem relacionamentos, buscando o seu Romeu, ou buscando a sua Julieta. E eles esquecem que os dois morrem no final. Suicídio, pô. Não a morte morrida, não, a morte matada. Tragédia. E nós vamos avidamente atrás de relacionamentos que vão nos preencher. E às vezes, como religiosos, nós falamos: no Gênesis, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Pô, vamos voltar, rapidinho. Não é bom que o homem esteja só? Beleza, é verdade, não é bom que o homem esteja só. Naquele momento, Adão estava sozinho. Não tinha uma viva alma penada do lado dele, pô. Aí Deus cria a mulher. Ele diz: uau, essa mulher é a minha mulher porque ela foi tomada de mim. Uau, agora eu tenho alguém mais do meu lado. Beleza, união carnal, casamento, beleza, show. Agora, não é bom que o homem esteja só. Sabia que ele pode ter um amigo mais chegado que irmão? Que na vida nós temos amigos, nas angústias nasce o irmão. Relacionamentos íntimos, não conjugais. E nós estamos buscando o paradigma da sociedade que nós precisamos ter um monte de relacionamento sexual, venal, conjugal, ou seja lá o que for, porque é isso que preenche. Sério? Pô, cara. Relacionamento de Jonatas e Davi. Olha o que diz 1 Samuel, se eu não me engano é 18, eu não estou conseguindo ler direito aqui, de 1 a 4. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou a Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, cara, um pacto. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi como também a armadura, inclusive espada, arco e cinto. Sabe o que ele fez naquele dia? O que é meu é teu. Eu sou teu irmão. Eu morro contigo. E eu mato por você. Você tem um amigo assim? Você tem uma amiga assim? De que quando você está errado, ele diz: cara, eu te amo, mas tu está errado pra caramba. Estou do teu lado, mas você está errado. A gente vai ter que conversar sobre isso, porque isso tem que mudar. Você tem amigo assim? Isso é amigo. Já depois, em 2 Samuel 1,
já na morte de Jonatas. Jonatas morre, ele é morto numa batalha com seu pai Saul. Olha o que Davi fala. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Agora para rapidinho. Se você quiser construir outra coisa, vai para Foucault. Mas aqui, em 2 Samuel, o que ele está dizendo é o seguinte. Aquela amizade de carburador, que você concordou comigo que existe, que é de um nível completamente diferente do que o nível conjugal, venal, erótico, seja o que for, era a amizade de Davi e Jonatas. Eles olhavam olho no olho. Eles se apoiavam. Nós temos os nossos amores deformados. Nós temos as nossas afetividades completamente desorganizadas. Nós confundimos as coisas, cara. Assim, e se você tem confundido as coisas, assim, lembra que a gente falou que você tem poder de mudar? Porque, cara, tem esperança. Existe vida plena na solitude. Ouça bem o que eu estou falando. Existe vida plena, vida abundante na solitude. Porque se você está buscando um parceiro ou uma parceira como solteiro, seja um parceiro só por uma noite no Tinder, ou seja um parceiro para um namoro um pouquinho mais longo, né, no namoro, ou seja um parceiro para a vida toda. Se você está procurando isso para preencher o vazio existencial que você tem no peito, você está fadado e fadada ao fracasso. Porque se você está buscando tudo isso em uma pessoa, essa pessoa jamais preencherá o seu vazio. E não espere que eu não vou dizer que o vazio é preenchido por Deus. Não, existe um outro vazio que é preenchido só por Ele. Mas eu estou falando do vazio preenchido por amizades fraternas, íntimas, que fazem diferença na nossa vida. Amizades do tipo Noemi e Ruth, e amizades do tipo Davi e Jonatas. Esses tipos de amizade são de outro tipo que não conjugais, venais, eróticas. São outro tipo de amor. E nós não sabemos mais viver os nossos amores. Nós, da nossa cultura, construída numa escultura de areia, só sabemos viver o amor erótico venal. Nós vemos uma bundinha se remexendo, nós queremos consumi-la. Desculpe ser tão chulo, mas a nossa sociedade está cada vez mais chula. A proposta, acredito eu, divina do Criador num fundamento sólido é viver a solitude onde eu posso refletir vida. Vocês sabem que eu gosto de colocar os ensinamentos do Evangelho junto com a nossa cultura para que nós entendamos melhor. E nós temos um novo cantor, novo não porque ele já é de algum tempo, um cantor de Brasília, o cara fenomenal, o cara Thiago York, é talvez um dos maiores compositores atuais, porque ele fala da vida de uma maneira leve. Ele e a Ana Vilela, o nome dela, tem conseguido trazer outra coisa na vida. Né? Eles tiraram, tipo, lembra da antiga MPB, dos Novos Baianos e tudo mais, e aí chegou um período de tipo funk, né? Só porcaria, aí vem de novo, uau, ainda existe música no território brasileiro, caramba! Thiago York é um desses, ele não está me pagando, mas se quiser assistir nossos vídeos e tudo mais, Thiago York, você é bem-vindo de tocar aqui na Comunidade Viva e ter um papo com a gente, sem problema nenhum. Mas, eu pedi que o Thiago e o Caleb nos ajudassem. Thiago não, desculpa, Thiago, voltou, foi ato falho, Lucas e Caleb nos ajudassem com esta música do Thiago York. Liberdade e solidão. Por quê? Porque nós fomos doutrinados por esta cultura aí, de areia, de que não é possível viver vidas a sós sem sermos felizes. Ou infelizes. Podemos, cara. Você sabe, a sua vida pós-divórcio não é morte.
Você pode viver vida plena sozinha ou sozinho, porque você não vai estar solitário por estar a sós. Porque na solitude você tem liberdades maravilhosas que eu, como casado, não tenho. Porque eu escolhi um fardo maravilhoso, mas eu escolhi um fardo. E Deus tem sustentado esse fardo. Eu espero que Ele continue sustentando, tá, mozão? Aqui não tem nenhuma coisa aqui. Mas eu tenho um fardo, a Alessandra tem um fardo, Nelson e Adriana tem um fardo, Augusto e Leia tem um fardo. Nós temos o fardo, o outro, um fardo maravilhoso que eu vou continuar carregando até eu morrer. Mas é um fardo. Se você veio a ter o fim do seu relacionamento, você pode ter uma vida a sós, sem solidão, mas a sós. Pode. Não é o fim. Você solteiro e solteira, você não vai encontrar vida plena somente no casamento. Você pode encontrar amores pela vida. Você está me entendendo? Depois dessa hora toda, você não pode não me entender mais no que eu estou falando. Você pode viver uma diversidade inimaginável de amores e afetos, que não se especificam no caráter venal, erótico ou sexual do negócio, mas que podem ser preenchedores de vida. Existe vida, cara. Menina, você não precisa de um outro cara para ter vida. Você pode ter vida completamente preenchedora. E essa vida você encontra assim em Deus. Beleza, assim como eu, como casado, encontro minha vida em Deus. Mas você sabe onde você encontra essa vida? Em relacionamentos íntimos, fraternos, apoiadores, que vão te dar vida. Presta atenção na letra do Thiago York. Livre pra ir e vir e ser o que quiser, quando quiser e se quiser, mas só o tempo só pra descobrir. Solidão é só solidão. Mas só o tempo só pra descobrir o que é ser livre. Se já não faz sentido ou nunca fez, livre pra encontrar motivo outra vez, mais de uma vez ou de uma vez, mas só o tempo só pra descobrir se a liberdade é só solidão. Mas só o tempo só pra descobrir o que é pra ser livre, pra rir do que é ruim, então chorar de feliz. Livre, não por acaso, acaso não condiz, quando condiz com o que se diz, e só o tempo só pra descobrir se a liberdade é só solidão. E só o tempo só
descobrir o que vai ser. Descobrir se a liberdade é só solidão. E só o tempo só pra descobrir o que é viver. A esperança. Só o tempo só para descobrir o que é viver. É possível viver vidas de solitude completamente preenchidas. Livres. Mas só você pode fazer isso. E demanda decisão. Eu digo demanda decisão porque demanda decisão sairmos do paradigma arenoso para um paradigma sólido. E aqui não há nenhum desejo de proselitismo. Nenhum. Eu não quero nem saber quem você é. Só se você quiser um relacionamento fraterno, estou aberto a todos esses tipos de amores. Mas é necessário uma decisão de se sair da construção de esculturas de areia, mesmo que a sós. De certa forma frustrantes, porque sempre tem alguém que vem pisotear a sua escultura. Para começar a produzir esculturas de mármore, Carrara, sólidos, firmes, com uma leveza de vida, em que se pode viver a vida a sós, sem solidão. Mas como disse Tiago York, só o tempo só vai descobrir se a liberdade é só solidão. Outro cantor, essa cantora, que não faz muito sucesso secular, mas faz bastante sucesso no meio gospel, Nívia Soares. Ela escreveu algumas coisinhas, não sei exatamente se foi ela que escreveu ou se foi algum compositor, e ela então tomou para si, para gravar. Mas ela coloca uma oração, e a oração dela é assim: eu quero viver no centro da tua vontade. Eu sei que às vezes o jargão evangélico quebra tudo, jargão e clichê é horrível. Mas o que ela quer dizer com o centro da tua vontade é o que nós acabamos de falar. Ela está dizendo que ela quer deixar as esculturas de areia e quer viver esculturas sólidas, mármore. E a forma que poeticamente ela usa é: existe um lugar feito só para mim, o centro da tua vontade. Muitos vão dizer que enlouqueci, muitos vão dizer que há outro lugar melhor, mas eu sei que existe um lugar feito só para mim, o centro da tua vontade. Sim, eu gostaria de ter outra mensagem para você, solteiro, solteira, divorciado, divorciada, viúva. Eu gostaria de poder dizer para você: cara, mergulha na areia. Vai ser porreta. Eu não poderia fazer isso com você por não crer nisso. Eu não creio nisso. Na verdade, eu tenho estudos de caso e mais estudos de caso semanalmente de que esculturas na areia frustram. Eu chamo a você, portanto, a esculpir solidamente. Sólido. Vivendo os seus afetos e amores no lugar certo. No lugar preenchedor, no lugar de aconchego. Mas encontrando vida plena na vida livre.
E se o desejo é se envolver conjugalmente com alguém, faça isso, seja homem. Chegue com ela e diga: eu quero você e eu quero você para a vida toda. Eu não tenho um tostão furado, mas nem que eu venda o meu fígado. Nós vamos ficar vivos o resto da vida sem fígado. Ou se você ama conjugalmente alguém, faça isso. Mas viva os seus amores no lugar certo, porque aí você vai descobrir um preenchimento. Cara, viva amores fraternos, viva esses afetos homoafetivos, não venais e não sexuais, papo de carburador, ou então papo calcinha, mas viva no centro da vontade de Deus. O convite hoje é a todos nós que vivamos no centro da vontade de Deus. Lembra? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metanoia. Que Deus nos abençoe. Depois dessa música você pode vazar e ir para a casa da sua mãe.